Tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo para conversar com vocês, principalmente com aquelas pessoas que me acompanham, sobre essa onda recente de intolerância àquilo que se diz acerca do calvinismo, não é? É interessante a gente observar como a nossa estrutura eclesial, de um modo geral, ela é frágil. E isso se observa principalmente pela forma paradoxal como alguns de nós lidam com as questões que envolvem o debate teológico, a discussão acerca da teologia. Quando recentemente eu falei alguma coisa sobre estar espantado, sobre se seguir o Paul Washer, né, que é um dos grandes nomes da pregação reformada calvinista nos dias atuais, eu fiquei impressionado com a quantidade de beligerância contrária, né, àquilo que eu falei, né, porque eu disse que estava chocado, de certa forma, com o que Paul Washer propaga, né? Alguns comentários, não vale a pena nós estarmos aqui falando, algumas críticas, né? Sempre, obviamente, dos calvinistas, mas sobre o tema é bom que nós falemos com um olhar mais clínico, tá certo? E isso também está aberto à discussão, ao debate. Primeiro, eu me lembro de um comentário feito, né, por alguém que estava defendendo a pessoa de Paul Washer, dizendo que ele é um homem de Deus, que ele é pregador da cruz e da justiça de Deus através de Cristo, e falar como se de alguma forma aquilo que eu disse estivesse desmerecendo a pessoa dele, né, ele como pessoa. Isso mostra o nível de incoerência com que se observa uma crítica, né? A pessoa de Paul Washer, quem ele é como marido, como pai, quem ele é, não sei se ele é pastor, como ele é como pastor, como ele lida com as pessoas, não foi o que entrou em discussão. Nem em momento nenhum eu falei da pessoa dele. Mas quando a pessoa que criticou, ela diz, né, que ele tem entre aspas, um calvinismo moderado, ele não exacerba, ele não tem o calvinismo exacerbador, né, algo que outros, obviamente, têm, a pessoa não compreendeu o nível da crítica de si. Porque, apesar dele não parecer ser um defensor exacerbado das ideias mais radicais do calvinismo, mas quando você observa o teor das ministrações e aquilo pelo que uma pessoa feita Paul Washer, ele é conhecido ou mais conhecido, você entende que o que ele está defendendo e aquilo pelo que ele é conhecido é exatamente o centro nevrálgico do calvinismo, não é? Que é aquela ideia da soberania de Deus, ou se tratar de Deus como soberano, a partir quase que exclusivamente do senso de justiça perfeito de Deus, que sem o devido tratamento teológico, filosófico, o devido tratamento que se deve ter a partir, inclusive a partir da Escritura, você vai transformar Deus naquilo que alguém chamou certa vez de monstro moral, porque as atitudes defendidas, né, pelo calvinismo, atitudes de Deus, elas são absolutamente incoerentes e contraditórias, né? Quando Paul Washer, por exemplo, ele diz que Deus ama e ao mesmo tempo odeia, isso em si já é algo contrassensual. Mas digamos que a Bíblia defendesse isso, ele tem que explicar em que parâmetros isso se dá. E quando você vai levar
as consequências do pensamento calvinista, as últimas instâncias, você observa o conflito incoerente, né? Ao ponto de que ele e outros defendem que Deus se regozija, Deus se gloria na sua justiça quando condena os pecadores. Quando há essa defesa, que é muito comum, não somente nas pregações, nas preleções de Paul Washer, como de outros pensadores, teólogos, pastores, pregadores calvinistas, você observa então que o que se está defendendo é a própria cerne do calvinismo, tá certo? E é por isso que quando se diz que ele não é um defensor do calvinismo exacerbado, não se está condizendo com a realidade, porque de fato e é por isso que os calvinistas, até os mais extremados, se sentem tão bem com a pessoa de Paul Washer, né? Porque ele representa aquilo que é de mais enfático no pensamento calvinista acerca da justiça de Deus, assim como se entende. E isso, para quem discorda desse pensamento, além de ser uma vergonha, tem que ser colocado como tal, né? É um pensamento vergonhoso, porque faz de Deus não somente o autor do mal, né? Porque isso tudo provém do decreto divino, o que em si já é incoerente com aquilo que a própria Bíblia mostra como sendo a natureza de Deus, em Tiago, nos Salmos, nos Evangelhos, né? N textos que a Bíblia mostra que Deus abomina o pecado. Jesus fala que o pecado nasce no coração do homem, brota do coração do homem, né? E é culpa do homem, assim como Tiago reforça essa ideia, que ninguém pode ser tentado por Deus e dizer que é tentado por Deus, porque Deus por ninguém é tentado e a ninguém tenta, né? Mas quando você coloca num plano absolutamente racional, para que se cumpra um propósito eterno divino, Deus como aquele que decreta o mal moral, inclusive, você tem um contrassenso. Esse contrassenso desemboca em ideias que são absurdas. Uma dessas ideias é o fato de Deus, para que ele exalte a sua própria justiça, então se gloria do fato de condenar os pecadores. Mas o que eles não conseguem compreender, vários deles não conseguem entender, por mais que você discuta, debata civilizadamente, ou valendo-se a absoluta e completamente de argumentos racionais, o que não se consegue compreender é o fato de que quando você apresenta Deus através desta lente, você tem desafios que são insuperáveis, né? Desafios que são contrastantes com aquilo que a própria Bíblia apresenta sobre a pessoa de Deus, tá certo? Fora o fato de que a Bíblia revela do Gênesis ao Apocalipse que Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus quer que o homem se arrependa, que Jesus veio para todos do mundo, como Romanos, a carta aos Romanos enfatiza, Deus encerrou ou colocou todos, tá certo, debaixo da iniquidade a partir do julgamento que ele faz em Adão, para com todos usar de misericórdia, né? Por mais que se diga que cosmos, o mundo, em uma ou outra passagem bíblica, não significa todos do mundo, mas a palavra panta, como é o caso desse todos em Romanos, indiscutivelmente significa todas as pessoas, né? Apesar, a despeito do fato de que a ideia de que Deus realmente quer salvar todos, ama todos os homens, ela se coaduna muito mais com aquilo que a Bíblia revela sobre a pessoa de Deus. A despeito disso tudo, né, o que se tem é uma exacerbação da justiça de Deus, né, como se fosse algo que existisse para justificar o fato de que
Ora, se Deus quisesse salvar todos e não fizesse, é porque Ele não pode. Para nós, então, contestarmos a ideia de que Deus não é onipotente, então nós precisamos de uma muleta racional, que é o fato de Deus decretar que apenas alguns vão se salvar, embora isso seja para nós inefável. Quer dizer, é um pensamento que quando se coloca e se eleva às últimas consequências, ele falha, ele não passa. Mas ainda assim, a discussão poderia ficar no âmbito das ideias. O problema não é esse. O problema é que nós temos, obviamente, nas discussões com vários calvinistas, 2 pesos e 2 medidas. Quando Marco Feliciano ou outro grande expoente do pentecostalismo fala uma bobagem crassa, alguma coisa que é digna de reprovação, digna de reprimenda, então todos se assanham para mostrar o desvio. Quando uma pessoa malucada, translocada, fala bobagens, como há vários calvinistas falando, dizendo que os pentecostais são cachorros, que eles latem nos cultos, e mesmo dizendo que é brincadeira, mas você vê que de fato não é. Ou seja, é algo realmente pejorativo de fato. Quando eles falam assim, você não vê nenhum, inclusive dos que se dizem calvinistas pentecostais, defendendo os pentecostais. Você não vê nenhum se levantando, indo nas timelines do Facebook dessas pessoas e colocando para fora toda a sua insatisfação, toda a beligerância, tirando dos seus halls de amigos, quando os tem. Você não observa isso. Você não observa que quando alguém fala alguma bobagem no lado do calvinismo em relação ao pentecostalismo, você não vê dos calvinistas a reação que se tem quando se critica o calvinismo, quando se critica uma ou outra pessoa do calvinismo por causa de posicionamentos que obviamente discordam de outras linhas, E sempre foi assim no cristianismo. Nós tivemos linhas que são díspares quanto aos pilares e linhas que são díspares quanto à periferia. Todo mundo tem o discurso de que quanto à periferia, linhas que dizem respeito à periferia, quando são díspares, mesmo assim dá para se conviver, mas na prática não é assim. Por quê? Porque primeiro se confunde uma crítica a uma ideia, a um pensamento, a alguém ser exemplo por causa de uma ideia que ele defende, e o ataque ao indivíduo, à pessoa, à moral, à vida da pessoa. Isso é muito comum no nosso meio. Isso não é somente fruto de ignorância, isso é fruto de má fé, porque muitos no nosso meio não são nascidos de novo. Existem no meio da igreja porque o modus operandi eclesiástico lhes é conveniente. Estão por uma questão de conveniência, são tolerados e se tornam, esses sim, os verdadeiros cânceres da igreja. Mas quando você tem isso se alastrando para pessoas, cada vez mais, para pessoas que pensam ou pensavam até de maneira mais harmoniosa, de maneira mais mediadora, e agora assumem uma posição beligerante, uma posição de detratação do indivíduo, uma posição de difamação, uma posição contrária, a despeito de tudo que se diga, como se o que se dissesse contra o calvinismo fosse errado a priori, E essas pessoas depois querem posar de intelectuais, querem posar de pessoas que são esclarecidas, que estão aptas para discutirem a sua fé, para discutirem a sua crença. Elas querem posar como apologistas, como defensoras da fé. E aqui, por causa disso, eu faço um apelo àquelas pessoas, principalmente que são pentecostais, mas não somente aos pentecostais, aos calvinistas também, àqueles que sabem a importância do diálogo salutar e sabem dividir a crítica das ideias, da crítica às pessoas. Não se envergonhem, não se calem, não pensem que qualquer tipo de debate ou qualquer acusação que se faça para cercear o seu pensamento, tá certo? É porque você está dividindo a igreja. Não caia nessa.
essa história, né, certo? É uma história, é uma invenção maligna que existe nas mentes de pessoas que fomentam isso, não é? E alcançam até outras bem intencionadas, mas incautas, que seguem esse jogo sujo, não é? Por quê? Porque é como se alguns pontos do calvinismo eles fossem tão inquestionáveis que as pessoas que mais os defendem fossem tão santos quanto os apóstolos e até a própria pessoa de Jesus Cristo. Eu disse brincando, inclusive com um colega, que se eu tivesse criticado Jesus em alguns posicionamentos, eu não teria sido tão atacado como eu sou por criticar Paul Washer, né? Que é uma pessoa que, para mim, defende e é insistentemente defensor de um pensamento nevrálgico no calvinismo, tá certo? Nevrálgico no calvinismo, que é passivo de discussão, não é a posição da maioria da cristandade evangelical. Pelo contrário, não é um pensamento que se inicia na cristandade. É um pensamento que vem séculos depois, tá certo? Tem uma evolução e uma história próprias, tá ok? Ele é um dos maiores propagadores deste pensamento, que sim, transforma Deus num monstro moral, né, que transforma Deus em algo que a Bíblia diz que ele não é, e isso sim é passível de discussão. Qual é o problema de se discutir algo que a maioria da cristandade evangelical não aceita, não começa na história da igreja, tá certo? É passível de discussão, mas se apresenta isso, até pessoas de bem, pessoas inteligentes, pessoas que até pouco tempo torciam pela verdadeira e real unidade da igreja, passam então a atacar o indivíduo, a atacar as pessoas ao invés de as ideias, e promovem, muitas vezes, sem se darem conta de que estão sendo manipuladas por outras pessoas, porque lhes interessa, às vezes por uma questão de conveniência, às vezes por uma questão financeira, às vezes por uma questão comercial, lhes interessa manter o status quo do pensamento calvinista, essas bolhas que separam. Por que há 2 pesos e 2 medidas? Por que quando um pentecostal fala uma bobagem, todo mundo pode criticá-lo, todo mundo pode apresentar o seu erro como sendo algo nocivo à igreja, mas isso não pode ser feito com o calvinismo. Se um calvinista, feito esse Gran Conato, por exemplo, ele fala uma bobagem, como ele fala muitas bobagens, tá certo? E ele é cerceado por aqueles que não são calvinistas, porque os calvinistas não se posicionam, só fazem ou só se limitam a dizer, ele não representa o calvinismo. Ora, quer dizer, quem é então que representa o calvinismo? Quem é o maior representante do calvinismo? Porque ele fala pelo calvinismo. São essas coisas que você tem que entender, e hoje em dia, mais do que nunca, com o acesso à informação, nós não podemos ter medo de emitir nossas opiniões, de trazer para a mesa os assuntos que são passíveis de discussão, porque o calvinismo nunca foi, não é e nunca será o evangelho, tá certo? Não é. É uma percepção de mundo, tá certo? Com implicações socioantropológicas, teológicas e filosóficas. E por isso, por si, já é passível de discussão. Calvinismo não é a palavra final. Calvinismo não é a revelação de Deus, certo? Calvino não foi profeta, Calvino não foi apóstolo, Calvino não foi mensageiro, certo? De Deus elevado, cuja reputação é incontestavelmente a de alguém que inerra naquilo que escreve, porque ele é tratado desta maneira. Eu tenho certeza absoluta que o próprio Calvino, por mais que tenha errado ou acertado, mas como ser humano consciente, eu tenho certeza que ele jamais aceitaria o tipo de tratamento que alguns ditos calvinistas estão dando a ele, elevando ao status de mais do que um santo na igreja romana, tá certo? Porque até os católicos sabem que os seus santos erram, e parece que nós esquecemos que os heróis, os nossos heróis, os heróis dos nossos bolsões,
Os grupos que os ovacionam como heróis da fé esquecem-se de que esses homens eles eram falhos, falíveis naquilo que pensavam, naquilo que escreviam, naquilo que fizeram, né? E é por isso que eu deixo essa mensagem, tá certo? Eu sei que vão continuar dizendo, né, que eu quero me mostrar, que eu quero que falem de mim somente, porque eu quero aparecer. Não, senhor. Alguém tem que falar, alguém tem que dizer. E as pessoas estão começando a falar, porque nós estamos vivendo em uma era em que temos acesso à informação. Eu já disse, eu fui 18 anos calvinista. 18 anos calvinista. Tá certo? E se eu saio, se eu deixo o pensamento, tenho meus motivos, eu sempre fui claro com meus alunos, com as pessoas que estão comigo, tá certo? Com as pessoas que eu dirijo, que eu lidero, com as pessoas com quem converso. Nunca fiquei de ser detrator de bastidores, porque isso é coisa de gente baixa e não cristã, não convertida, tá certo? Eu sempre participei de debates, nunca tive medo de dizer quando errei, de estar errado por esse ou por aquele motivo, certo? Por quê? Porque isso é inerente à nossa natureza. Nós erramos, nós somos falhos, nós não podemos acertar em tudo, e várias vezes em meus posicionamentos, em meus pensamentos, eu falhei, eu errei. E hoje considero um erro ter defendido os pontos do calvinismo de maneira indiscriminada. De modo que eu estou fazendo esse vídeo para não somente esclarecer o que tem havido, como também para incentivar aquelas pessoas que querem de verdade a paz, que não se deixem levar por palavras que surgem na primeira contestação em relação ao calvinismo, ou de algum calvinista proeminente, como se nós estivéssemos com aquilo promovendo de maneira peremptória a divisão, a dissolução, a dissolução da igreja, tá certo? Há muita má fé nesse tipo de atitude, de se contestar de imediato qualquer crítica ao calvinismo, tá certo? Então fica essa minha palavra, tá ok? E fale, se você quiser achar por bem, divulgue, compartilhe esse vídeo, faça os seus próprios vídeos, mostre o seu pensamento, escreva, certo? Não tenha medo de reprimendas. Se Jesus e os apóstolos, por exemplo, e os profetas, eles não fossem falar, com medo de estabelecer determinado status quo, com medo de balançar pilares quaisquer dos seus tempos, todos eles ficariam mudos e morreriam mudos, tá certo? Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim permitir.